O Coffee Break de hoje está com o CEO da Pay, Filipe Moura. A Pay é uma plataforma que ajuda as empresas a venderem e a receberem o que vendem através de referências multibanco ou PayShop. É uma plataforma que, antes da pandemia, já dava cartas no mercado nacional e estava em crescente. E muito bom dia, Filipe, muito obrigado por estar connosco. E a minha primeira questão, para que se perceba, esta plataforma é assente em que tecnologias? Bom dia. Pronto, nós realmente estamos nos pagamentos digitais e, portanto, todo o tipo de plataformas que necessitem de integrar pagamentos digitais, como por exemplo o e-commerce ou os softwares de gestão tradicionais, portanto, nós integramos com todo esse tipo de software. Portanto, nós no fundo trabalhamos em múltiplas tecnologias, muito baseado no e-commerce e nas tecnologias que o e-commerce utiliza, os PHPs, a nossa base de dados de base, nós utilizamos muito também a tecnologia Azure, usamos o .NET, usamos o PHP, nós temos apps desenvolvidas nativas para as várias plataformas e, portanto, nós acompanhamos no fundo aquilo que os nossos clientes utilizam nas suas ferramentas diárias de gestão. Portanto, nós estamos nos pagamentos digitais, não só na referência multibanco e PayShop, como referiu, mas também, mais recentemente, no MBWay, nos cartões de crédito e outros meios de pagamento que fazem sentido para os comerciantes. Como é que nasce uma empresa? Eu sei que a história tem no fundo, vocês estão em Santa Maria da Feira, se ainda me recordo, e nasceram numa tentativa de ajudar, por exemplo, algumas associações a poderem receber eletronicamente. Eu acho muito, muito interessante essa história. Conte-me um bocadinho do vosso início. Exato, o nosso primeiro pagamento foi em 2005, portanto já vão lá 16 anos. E apesar de hoje parecer uma coisa evidente, nós fazemos uma compra online e temos lá as referências multibanco ou até o MBWay mais recentemente, a verdade é que em 2005 nada disto existia, ou seja, os métodos que havia de pagamento nas lojas online eram os cartões de crédito e o PayPal, ponto final. As referências multibanco só estavam acessíveis para os grandes players nacionais, como as EDPs, as PTs e essas grandes empresas é que tinham acesso à tecnologia. Nós, por uma necessidade dos clientes que tínhamos na altura, porque nós viemos do desenvolvimento de software, a nossa origem foi o desenvolvimento de software, nós tínhamos os clientes que eram as corporações de bombeiros, quase todas do país eram nossos clientes, e eles precisavam de um meio de cobrar as suas faturas, as suas cotas, de um meio eficaz de cobrar as faturas e as cotas. E nós lembramos, por que não partilhar as referências multibanco por todos estes clientes e trazer, no fundo, democratizar este serviço. E por que não trazê-lo também para o online? Portanto, nós, no fundo, democratizamos a utilização destes métodos de pagamento que até aí só estavam disponíveis para os grandes players. E oferecemos este serviço chave na mão, neste caso aos bombeiros, foi um sucesso imediato, de repente começaram a receber contas e pagamentos que nunca pensavam receber, portanto teve aqui um efeito logo bola de neve enorme, e porque os portugueses aderiam, já conhecem, todas as gerações usam as referências multibanco, e agora mais recentemente o MBWay, mas as referências multibanco são usadas há 30 anos. Portanto, quando nós trouxemos também este meio de pagamento para o online, os portugueses estavam preparados para o usar, confiavam, tinham na segurança deste método de pagamento e passaram de imediato a usá-lo preferencialmente. Hoje em dia parece evidente que 80% das pessoas utilizem estes métodos nos pagamentos online e não o PayPal e o cartão de crédito tradicional em muitos países. Mas naquela altura fomos inovadores. Depois, claro, outras empresas como nós também seguiram os mesmos passos e hoje em dia podemos dizer que mais de 80% dos pagamentos que se fazem numa loja online são através destes métodos de pagamento. Filipe,
Com a evolução do próprio mercado, como acabou de dizer, este negócio continuou a ter lucro e continuou a ter sentido como é que se foram adaptando ao longo dos tempos e ao longo dos tempos foram surgindo um conjunto de outras soluções até chegarmos ao MBWay. Isso não atrapalhou de alguma forma o vosso negócio? Não, de forma alguma. Primeiro porque nós começámos por integrar isto e fizemos um caminho, tivemos um crescimento sempre de 2 dígitos, de ano para ano, que foi sempre crescendo, crescendo. Aliás, isto está no nosso site, se forem lá a secção nossos números, vê lá exatamente até o gráfico do crescimento. E nós fizemos isto de uma forma que ia ao encontro às necessidades de vários tipos de mercados. Não só, porque repare, qualquer empresa tem que vender e tem que ter uma fatura, mesmo na fatura tradicional, é possível colocar lá a referência multibanco. Mesmo quando vendem para outras empresas, no B2B, também faz sentido facilitar o pagamento. Isto por um lado. E depois nós fomos incorporando também os métodos de pagamento que iam aparecendo e que se tornavam relevantes. Nós temos também os cartões de crédito. Nós incorporamos o MBWay também há uns anos. Nós temos que seguir as tendências. Agora, a verdade é que nós temos que dar às pessoas os métodos que elas preferem utilizar. E nós fomos sempre acompanhando a evolução das preferências dos portugueses. E a verdade é que os portugueses continuam a usar a referência multibanco e o MBWay preferencialmente. Tem a ver com vários fatores, tem a ver com a segurança dos métodos de pagamento, tem a ver com os métodos estarem disponíveis em tudo o que é plataformas de home banking, todos os home banks, todas as plataformas permitem fazer um pagamento de uma referência, agora incluem agora também o MBWay, portanto ele está disponível para os utilizadores do home banking. Portanto, ele é integrado com os bancos, portanto, nós fazemos, os métodos têm que estar integrados, há aqui um componente de integração que demora tempo a conseguir e que nós fomos ao longo dos anos cada vez mais integrando com mais plataformas. Por um lado, integramos com o sistema bancário, integramos com os bancos, integramos com a CIBS, integramos com as empresas que estão do lado, digamos, financeiro, mas também integramos com os softwares, com as plataformas de faturação, com as plataformas de gestão de eventos, com as plataformas de gestão de escolas, de gestão de condomínios, com as lojas online, tudo que seja plataformas digitais, fizeram connosco este percurso durante estes 16 anos, este percurso de integração, e hoje o método está disponível em todo lado. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que estas tendências demoram algum tempo a impor-se, principalmente nestas áreas financeiras e dos pagamentos, ou seja, há gerações de pessoas que preferem e continuam a usar as ATMs, apesar de cada vez mais se usarem os telemóveis e as apps, etc., ainda há pessoas que vão às ATMs pagar. E há pessoas que são de uma geração em que toda a vida conheceram as referências multibanco, confiam nelas, sempre funcionaram bem e vão continuar a usar. Neste sentido, o próprio cartão de crédito é um método que já não é um método recente e continua a ser usado no mundo inteiro. Digitarmos os números do cartão de crédito não é uma novidade hoje em dia, é algo que existe há 30 anos, mas continua a usar-se e continua a ser, se calhar, um dos métodos mais usados no mundo inteiro. Nós aqui em Portugal temos alguns métodos que são métodos locais, mas que, por vários motivos, e pelas pessoas estarem habituadas e pela segurança que oferecem, até comparativamente com outros países, o nível de fraudes em Portugal nestes métodos locais é muito inferior a outros métodos até internacionais e, portanto, ele continua a ser usado e é intergeracional e está integrado em todo o lado e as pessoas usam. É evidente que nós temos que ir evoluindo consoante as necessidades das pessoas. Nós integramos também os cartões de crédito, nós vamos integrar as wallets, os Google Pay, os Apple Pay. Hoje em dia, cada vez mais há um surgir de novos métodos de pagamento, novas wallets. Então, na Europa são centenas de métodos de pagamentos diferentes e nós vamos estando atento àqueles que faz sentido, aqueles que são pedidos aos comerciantes. No fundo, nós somos o porta-voz dos comerciantes e dos clientes. Aquilo que lhes é solicitado em termos de meios de pagamento é aquilo que nós vamos incorporando nos sistemas. E hoje em dia nós estamos a aumentar a nossa oferta, até por causa de podermos internacionalizar o serviço. Muito bem. E 2020, que foi um ano que colocou toda a gente em casa,
Não vale a pena de falarmos daquilo que dizemos sempre, que a pandemia trouxe à tecnologia uma evolução estrondosa. Eu quero acreditar que com o crescimento do e-commerce também tiveram um crescimento fora daquilo que perspectivavam, ou nem por isso? Sim, sim. O aumento no ano 2020, nós aumentamos o nosso volume de negócios em 58% em 2020, só para ter uma ideia, no global do ano. Mas logo quando começou a pandemia, logo no mês de abril, foi uma coisa que ninguém estava à espera. De repente triplicámos o número de clientes a querer o serviço, triplicámos o número de pagamentos ali naqueles primeiros meses, quando as pessoas estavam mesmo confinadas em casa. De repente havia uma urgência em vir para o online, toda a gente queria lançar uma loja online, toda a gente queria aquilo para amanhã. Nós felizmente tínhamos as ferramentas, porque já as tínhamos anteriormente, tínhamos as ferramentas certas para responder a essas necessidades. É evidente que tivemos que aumentar aqui os nossos recursos humanos para dar resposta a tanta solicitação, mas como nós já tínhamos tudo integrado e como nós já oferecíamos o serviço de um dia para o outro, foi mais do que nunca importante e tivemos um aumento enorme posso dizer que chegamos aos 17.700 entidades aderentes, portanto empresas aderentes ao serviço. Chegámos a empresas, a ramos que habitualmente não usavam o nosso serviço ou usavam só para situações muito particulares, como restaurantes, farmácias, mercearias. Toda a gente precisava de pagamentos digitais, toda a gente precisava dos takeaways, toda a gente precisava de vender à distância. E nós já tínhamos todas as ferramentas que eles necessitavam para isso. Ou seja, de um dia para o outro nós colocávamos o comerciante a vender online. Mesmo se não tivesse uma loja online, mesmo que não tivesse uma loja online, que muitos não tinham e não têm. Portanto, isto veio acelerar este processo da digitalização de uma forma que ninguém tinha previsto, nem nós, e se calhar veio aqui acelerar em 4 ou 5 anos aquele percurso que se calhar iríamos ter em 4 ou 5 anos, de repente tivemos em meses. Uma pergunta que gostaria de fazer relativamente à sua experiência pessoal e também como gestor de negócios. Esta corrida ao e-commerce e à necessidade, no vosso caso, de ter pagamentos disponíveis em que as pessoas a partir de casa os pudessem fazer, estamos a falar de uma emergência ou haverá continuidade? Sim, há um bocado das duas situações. Houve uma emergência em que realmente toda a gente precisava do serviço para ontem, não é? E tivemos que responder a isso. Por outro lado, eu acho que este hábito veio para ficar, sem dúvida. Mesmo agora que já estamos um bocado a sair da pandemia, notamos que o número de pessoas que compram online é muito superior ao que era antes da pandemia. Portanto, este hábito veio para ficar e vai continuar, e isso não há dúvidas quanto a isso. Agora, o processo da digitalização foi importante. Isto veio dar aqui uma aceleração e uma necessidade que fez muitas empresas iniciarem este processo, mas provavelmente agora vão verificar que é um processo que pode continuar em paralelo com as vendas físicas, e vai continuar em paralelo. E é um meio alternativo, mas é um meio alternativo que todos os anos cresce. Eu costumo dizer aos clientes, mesmo antes da pandemia, as vendas online podem até ser uma pequena percentagem sobre as vendas totais da empresa, mas uma coisa é certa, no ano a seguir vai ser maior, e no outro ano vai ser maior, e no outro ano vai ser maior. E a pandemia veio ainda multiplicar tudo isto. E as empresas souberam se adaptar, mesmo as empresas que desenvolvem software e plataformas rapidamente também conseguiram integrar estes pagamentos digitais nas suas plataformas. Eu penso que nesse aspecto foi algo positivo para a nossa economia, porque veio dar aqui um empurrão que era necessário. E eu penso que vai ficar após a pandemia, porque vai ser um canal alternativo e cada vez mais, para muitos, o canal principal. Duas perguntas. 2021, o que é que perspectiva? Claro, acho que sei que vai dizer que estão a trabalhar para crescer, mas eu queria que me fundamentasse
como é que vê esse crescimento. E uma outra pergunta, que é a internacionalização. Vocês chegaram a concretizar, já estão a trabalhar em outros países, pensam nisso, têm estratégia? Gostava que falasse um pouco destas duas questões. Perspectivas para 2021. Exato. E se a internacionalização é algo que vem. Certo. É assim, nós até temos nos nossos números no site também as nossas perspectivas, nós fazemos sempre, todos os anos, não é de agora, no início do ano definimos os objetivos e inclusive os objetivos para 2021, por exemplo, em número de entidades aderentes, nós tínhamos o nosso objetivo era chegar a 20 mil, nós já vamos em 19.500, portanto vamos ultrapassar o objetivo de certeza absoluta. Em termos de volume de pagamentos, também provavelmente vamos chegar aos 800 milhões de euros anuais, também era o nosso objetivo, portanto crescimento. E não tenho dúvidas que vamos ultrapassar os objetivos, porque esta aceleração também veio provocar, nós já tínhamos um aumento de 2 dígitos todos os anos, ainda agora com a pandemia e com o que se segue à pandemia, tudo isso saiu reforçado. Temos lançado novos produtos. Por um lado, vamos integrar mais meios de pagamentos internacionais, exatamente. A nossa estratégia de internacionalização vai passar por integrar tudo que seja meios de pagamento usados, pelo menos pela Europa fora e pelo mundo fora também. Na Europa existem, como eu disse, centenas de meios de pagamento diferentes e às vezes há países que têm um nicho em que naquele país usam aquele método de pagamento local e faz sentido para nós integrar todos esses métodos mais usados em cada um dos países europeus. Ao contrário dos Estados Unidos, em que têm grandes empresas e têm meios de pagamento que são referência mundial, nós na Europa, cada caso é um caso. Passamos a fronteira e o contexto é diferente. Portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente prepararmos e continuarmos com o nosso processo de internacionalização, integrando métodos de pagamento internacionais. Eles vão permitir não só termos clientes de outros países, mas também vai permitir aos nossos comerciantes exportar e vender para cada um desses países, independentemente do método de pagamento que é usado nesse país. Não podemos esquecer que nós temos muitos imigrantes espalhados por essa Europa fora e nós já estamos a verificar isso. Em cada país as pessoas, mesmo os imigrantes, acabam por usar os métodos de pagamento que são locais, lá naquele país, e nós vamos incorporar portanto, todos esses métodos de pagamentos internacionais. E por outro lado, também temos que continuar com a integração e em conjunto com os programadores, com as empresas que desenvolvem sites, continuar a integrar o nosso serviço em cada vez mais plataformas. Muitas delas são internacionais, ou seja, podem ser usadas por uma loja online em Portugal ou em qualquer parte do mundo. E estamos a fazer o nosso percurso de internacionalização, para nós também é uma prioridade. Muito bem. Filipe, agradeço-lhe muito ter estado connosco, partilhar esta experiência de uma empresa que cresce num serviço que parece muito simples, mas que de facto não é, e que vai, acima de tudo, numa mensagem que gostaria de deixar, que deixo sempre no final destas conversas. As empresas podem ter aqui o seu trabalho facilitado ao nível das vendas e ao nível do recebimento das suas vendas, do resultado das vendas dos seus produtos ou serviços, integrando este meio de pagamento que, como dissemos lá no início da conversa, também ajudou aqueles que em 2005 não achavam possível fazê-lo. E continua a ser atual, porque a referência multibanco é, sem dúvida nenhuma, um dos métodos mais seguros, se não o mais seguro método de pagamento em todo o mundo. Filipe, muito obrigado, foi um prazer imenso, aliás é sempre um prazer, já não conversávamos há algum tempo, é sempre bom ver que estão em crescimento. Obrigadíssimo, obrigado.